Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família. É um prazer ter você aqui, Alê. Nos Obrigado. conhecemos assim, é É rapidinho. isso. Ó, Muito porque eu vou colocar obrigado. água para Eu você. já tinha ido ver jogos de vôlei. É? É, Você é de eu São Paulo? sou de São Paulo. Eu cheguei a Entendi. ver até no Parque do Ibirapuera, cheguei a ver em Osasco. Nossa, ali. É, eu ia mesmo. Ah, eu e meu irmão, olha lá. Que lindo. É seu irmão? Ele trabalha com Obrigado. você? É, ele é. Que legal. Eu e o Arthurzão, ele vai ficar feliz. Meu irmão, ele é um estudioso, ele é um arquiteto, né, de Aham. formação, mas ele é um estudioso dessa coisa da saúde humana, mas mais para a área energética, dos chakras Que e legal. numerologia, Junta tudo você com isso. ele, É, fica eu legal, fui né? para uma outra mais científica, ele foi mais para esse lado, não que não tenha ligação, né? Todo, todo. Tudo, tudo. O Alê é cientista da computação e CEO da Nova Ciência, pesquisador e desenvolvedor de saúde integrativa. É isso aí. Alê, dieta carnívora melhora o nosso funcionamento metabólico na relação da flora com o intestino? Então, hoje as pesquisas demonstram que a dieta carnívora tem um potencial enorme de resolver problemas de doença autoimune, doenças de cunho psiquiátrico. Então, no Hospital Helen, um departamento de medicina psiquiátrica introduziu a dieta carnívora como um mecanismo de cura, substituição de remédios. Então, olha só, esquizofrenia, depressão bipolar, todas as doenças psiquiátricas de difícil de cunho difícil de lidar. Uma esquizofrenia é a pior coisa É. psiquiátrica que existe, né? E desaparece com a dieta carnívora. Nossa. O que a gente percebe com a dieta carnívora? Eu sou adepto, né? A dieta carnívora. Não puramente carnívora, mas eu como vegetais escuros, pouca fruta, quase nenhuma fruta e muita carne, tá? Eu lembro da minha mãe quando eu era adolescente, ela falava: fazer comida para ler é muito fácil. É bife com cebola, tá feito, tá pronto, né? E era isso. Eu sou adepto. A dieta carnívora, ela não pode utilizar-se de peixes e nem de frango. Hum, Começa por aí. Porco nem pensar. Biblicamente falando, o porco já é condenado, né? verdade. É um animal de pata aberta, né? De fenda. Na pata ele é condenado, animal sujo. Assim como camarão, tudo isso. Então na dieta carnívora não entra frutos do mar, não entra nada disso. O que a gente come é carne bovina. Perfeito. Praticamente só isso. Gorda, magra. E assim, o que que ocorre? A carne bovina não alimenta os firmicutes, que são bactérias ruins dentro do trato gastrointestinal. E a digestão dela, ela começa mecanicamente com a mastigação. Então, melhorando a mastigação, você vai ter a fibra da carne triturada, quebrada, e a digestão dela, é complicada. Muito médico fala, não, é complicada. Então, eu acabei de postar no meu Instagram um doutor, um médico cirurgião, e ele falando: olha, a gente sabe o paciente que come carboidrato e o que come carne. A dieta carnívora não deixa sujeira nenhuma no intestino. Então, hoje é muito diferente a visão. E quando a gente fala, a carne causa câncer, não é carne que causa câncer. O que causa câncer é queimar a carne, Perfeito. que transforma aquilo ali em heterociclídeo, e aí sim é cancerígeno. Mas queimar qualquer alimento o torna cancerígeno. Então, outra coisa importante, né? Quando a gente pega nos animais, quanto mais ácido o estômago do animal, mais carnívoro ele é. Então, o leão tem Uhum. pH 2,5 do intestino. Nós temos 1,8. Uhum. 1,5 a 1,8. Nós somos o topo da dieta carnívora. Tá? Não que sirva para todo mundo. Eu não posso pôr uma pessoa que vem com uma flora muito alterada comendo carne de imediato.
mas eu posso introduzir uma dieta mais carnívora, low carb, baixo índice de carboidrato, e depois ir substituindo. Tá? Então, o crescente número de curas relatadas com esse tipo de dieta, nós não estamos falando de melhoras de sintomas, nós estamos falando de Cura. desaparecimento total da patologia. Doenças autoimunes, problemas psiquiátricos, introduzindo uma dieta carnívora. Então, assim, cientificamente falando, ela já produziu muito bom resultado estatístico. Agora, os estudos estão vinculados a pesquisar o que muda no intestino. Nós sabemos o que muda. Muda a flora, Uhum. tá? Você é o que você come, porque sua flora é o que você come. E quando você come alimentos inflamatórios, a sua flora fica destruída, seu intestino começa a vazar e você começa a ter autoimune, doenças alérgicas e etc. Então, uma das coisas da dieta carnívora é que não vaza. E quando vaza, vaza aminoácido que é compatível com o que você tem. Então, Perfeito, não vai produzir autoimunidade. Né? É isso. perfeito. Temas que sempre abordam o mesmo, sendo assim, crescendo vertiginosamente, ainda mais no público jovem. São eles a obesidade, a Uhum, insônia, a culpa e a depressão. Sabemos hoje uhum. que as toxinas fazem parte dos vilões. Como tratar? Sim. Então, são doenças em si, são processos em si que têm fundo metabólico. Fernanda, é complicadíssimo a gente isolar, por exemplo, uma depressão, uma obesidade. No final, elas são doenças do ciclo do açúcar. Hum, Se você pegar uma foto do Rio de Janeiro, você mora no Rio, né? Moro. Parcialmente no Rio, parcialmente em São Isso. Paulo. Bom, eu amo o Rio de Janeiro, acho um dos lugares mais lindos do mundo. É, se você pegar uma foto de Copacabana na década de 70, não tinha gente obesa, É. não tinha gente gorda. O que que acontecia? Elas se escondiam? Nem na Não, minha época de jovem não não tinha. tinha. Eu tô com 44 anos. 44 anos. Quando eu era moleque, meu pai era um palito, minha mãe era um palito, todo mundo era magro, Fazia forte, fazia esporte. esporte, um monte de coisa. Era obrigatório, eu jogava basquete. Eu te falei que eu fui É, assistir ver vôlei. jogar vôlei, por quê? Porque a gente fazia os intercopas da escola, tudo isso, faculdade tinha intercopa, tinha tudo isso. Bom, mas o X da questão é outro. Hoje, com a eloquência do ser humano em alimentação rápida, e nós não estamos falando de fast food, nós Verdade. estamos falando em alimentação rápida em casa, inclusive, se aumentou a quantidade de carboidrato. Muito. E um problema sério: alimento industrializado, para dar liga no alimento, para fabricar o alimento, se utiliza xarope de milho, produtos derivados de soja. E para você ter uma ideia, quando você quer que o gado engorde, o que que você dá? Milho. Milho. Você quer que o porco engorde, o que que você dá? Milho. Milho. Você quer. Aí vem o outro X da questão. Você quer que os peixes de cativeiro não briguem. Você feminiliza os peixes com soja. Mentira. E aí estão dando soja para as crianças. É incrível. É, o homem, ele tem que ter força, testosterona. A mulher tem que ser feminina, tem que ter progesterona e Estradiol. o estrógeno para o ciclo do estradiol, para vir a libido na mulher. Quando você introduz uma alimentação com soja, você tira a força do masculino e você tira o Calma. feminino. Você tira a feminilidade e você introduz a, uma confusão metabólica, hormonal, na verdade, na mulher, que é um problema. Então, nós temos aí a alimentação sendo responsável por problemas de obesidade, etc. E eu vou te falar uma coisa: você não come muito e engorda. E você não engorda porque come muito. Na verdade, você come muito porque você já está gordo. Uhum. Então, o processo é em nível cerebral. O seu centro de saciedade não conhece a saciedade mais. Açúcar e conservantes químicos. Fernanda,
nós temos algo importantíssimo a discutir. Dietas com produtos alimentícios levaram ao surgimento das obesidades infantis, obesidade de qualquer tipo, as deficiências hormonais. Hoje, o cara com 34 anos precisa fazer reposição hormonal, tá com 90 de testosterona. É. Que loucura. Tá errado, Tá né? errado. Depressão. Depressão é metabolismo. Seu intestino produz serotonina. Se seu intestino tá ruim, não vai ter. Aí você precisa, para metabolizar a serotonina, você precisa de outras coisas que vêm da nutrição. Eu costumo usar um simbolismo do barril. Para você produzir um barril, você precisa de 32 tábuas iguais. Tá. Se eu tiver uma tábua maior e outras 32 do mesmo tamanho, eu corto a maior e eu fico bem, com um certo. barril grandinho. Agora eu tenho 31 tabuinhas Normais e uma normais menor. e uma bem pequenininha. Não dá. Eu vou ter que cortar todas. Isso é a nutrição. Se você tem deficiência de um nutriente, às vezes os outros 31 estão sobrando e não servem para nada. E o problema é que vem da onde essa nutrição? Da absorção do intestino. Então, você não é simplesmente o que você come. Você é o que você come e consegue absorver. Perfeito. Doenças desse cunho têm muito a ver com alimentação, com sedentarismo. Essa coisa que a gente vive na atualidade, né? Todo mundo trancado e celular e isso, as crianças. Meu filho joga bola, mas é assim, um risco. Vive no campo jogando. Não, né? joga bola, passou na frente da academia, a gente foi para um termas, passou na frente da academia do hotel, vamos malhar? Ele é assim, Tem que ser. tem que ser. E o que aconteceu? O que fizeram? O que nós aceitamos? Nós aceitamos produtos alimentícios, porque eles facilitam a vida, né? Lógico. Você Chegar chega em em casa casa, abre um rapidinho. negocinho, põe ali, tá pronto. Tá, só que olha só, Fê, quando você era pequena, você chegou a ver leiteiro? Sim. Carro de leite? Sim. Aquele leite, se você não tomasse no dia, não gelasse ele e tal, ele já estragava. Hoje fossiliza. Ele não estraga. Isso é inédito. O pão não pega mofo. Não pode comer pão. Tá, não pode comer pão. A gente, quando vai comer isso, põe num aparelho que chama Neutralite, que neutraliza o glúten. O que aconteceu? Adicionaram produtos químicos que matam o fungo, que matam as bactérias. E aí, quando você come, você tem fungos simbióticos, bactérias simbióticas. Você matou as bactérias simbióticas e os fungos simbióticos. O que vai acontecer com a sua saúde? Nossa. Você sabe que nós somos mais bactérias do que células? Não. Nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Caramba. E aí, o que a gente fez com essas bactérias? Introduzindo, por exemplo, você tem cheiro no braço. O cheiro no braço é oriundo de bactérias. Você não entendeu que o seu problema é toxina. Perfeito. Aí você passa um desodorante que ele tem alumínio e tampa os poros para não ter cheiro. Aí, daqui a pouco vai ter perfume pro cocô. Por quê? É ruim. É verdade. Mas isso é oriundo do nosso metabolismo. Se a gente entender isso, a gente corrige o problema de saúde. E eu tenho uma frase assim que cuide da sua saúde. Porque se tiver que cuidar da doença, é difícil. Fica caro. Muito caro, Muito caro. Eu tenho minha mãe e um irmão que minha mãe não acredita em nada do que eu falo, pra você ter uma ideia. Mas é bem comum. Santo de casa não faz milagre. Quando a Fer falou sobre o omeprazol, eu falei, nossa, lembrei desde sempre minha mãe toma omeprazol. Então, olha, hoje as pesquisas todas apontam que demência é a demência correlacionada com o uso excessivo de freio de bomba de próton, que é o omeprazol, os prazóis da vida. Tem jeito.
né? Ale, como é possível ativar o estado de cura através da reprogramação mental e campo mórfico? Então, olha que coisa mais linda. Dentro de nós, bem no meio da nossa cabeça, tem uma área do cérebro, o hipotálamo com o hipocampo, aí embaixo tem a célula tursa. Ali nós temos a maior farmácia do planeta. Praticamente você tem como curar qualquer coisa, como resolver qualquer coisa, porque produzir o remédio você tem a farmácia dentro de você. Como que você ativa isso? Os hinduístas apregoam que você, num processo de meditação, você consegue ativar o mecanismo de regeneração. Você já ouviu falar em salamandra, aquele bichinho Já. salamandra? Você pode cortar o rabinho da salamandra igual a lagartixa, nasce É. outro. Pode cortar a patinha da salamandra, nasce outro. Tem célula-tronco, a célula-tronco vai lá, regenera, e aí vem um impulso elétrico. Por que que nós não fazemos isso? Se nós temos a produção de célula-tronco o tempo todo, falta o impulso. Com a reprogramação mental, a gente utiliza-se de um aparelho, o NeuroSpa, vai um eletrodinho atrás de cada orelha, ele abre a, a chave do inconsciente. Ele desce a frequência cerebral para meio hertz, 1 Hz, meio hertz, e aí a gente entra com uma reprogramação em primeira pessoa, entre aspas, né, em terceira pessoa, porque a gente precisa usar o nome. O seu inconsciente não conhece a Fernanda Venturini. Ele não conhece o eu. Ele vai conhecer você pelo seu nome. Ele conhece a Fernanda Venturini. Então você vai montar a reprogramação. Fernanda Venturini é saudável, tá, tá, tá. Ele não conhece o passado. Então, se você adoeceu há 10 anos atrás, para ele Normal. é o que está acontecendo no momento. Na reprogramação, a gente vai usar tempo presente, o nome, o desejo e a gente vai ativar os mecanismos. Quando eu falo para o seu inconsciente, Fernanda Venturini é saudável. O estômago da Fernanda Venturini funciona em perfeita ordem. Tá, 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 tá. O seu inconsciente não julga. Ele não tem a menor ideia o que é julgamento. Ele não tem temporalidade, ele não tem. Presta atenção, como é lindo isso. Ele não tem julgamento. E tudo é permitido. Se você pensar porcaria, ele vai te entregar porcaria. Se você pensar coisas boas, ele começa a te entregar coisas boas. 5% no máximo de uma pessoa saudável é consciente. 95% do tempo você está agindo inconsciente. E o seu inconsciente herda coisas da infância. Até os 7 anos você programou o inconsciente. Os traumas estão tudo ali. E aí você age 95% do tempo baseado nos conceitos inconscientes. Isso é Freud e posteriormente Jung. O Jung ainda colocou o inconsciente coletivo, onde nós fomos testados na pandemia. Uhum. Adicionaram pânico no nosso inconsciente coletivo. Então, você não adoecia simplesmente da doença viral, adoecia também pelo inconsciente coletivo. Quando a gente fala em inconsciente, quando a gente reprograma, você ativa todas as funções orgânicas para restituição do organismo. Então, nós já vimos, olha que interessante, nós já vimos casos de soluções de problemas de saúde absurdos assim, doenças gravíssimas, e também de pessoas que quando assistiram a primeira aula que eu dei sobre isso, com o NeuroSpa e etc., não tinham o dinheiro para comprar o NeuroSpa. No ano seguinte, ela subiu no palco no Congresso da Nova Ciência, vai ter agora em novembro, esse ano, hein? Para dizer que ela não sabia mais o que fazer com dinheiro, de tanto dinheiro. E várias pessoas vieram com isso. Uma menina novinha, segundo ano de nutrição, ela tinha o dinheiro para ir até o lugar que a gente estava, para nos encontrar, eu e a Fernanda. Ela é super fã da Fernanda. E
ela estava com todas as reprogramações dela e ela tinha o dinheirinho do NeuroSpa. 4 meses depois, ela mandou mensagem: estou com consultório, não sou formada. Olha, Estou com consultório, estou atendendo reprogramação para dieta. que legal. Porque você come, você sabe que a maioria das vezes você come o que o parasita quer? Mentira. Se você tem um verme intestinal, ele se alimenta bastante de carboidrato. O que que ele vai liberar para você? Carboidrato. Ele vai liberar citotoxinas, ele vai liberar alguns tipos de toxinas que fazem com que Você você tem a tenha o vontade. desejo de comer carboidrato. Então, morreram todos os meus, que eu não como nada de carboidrato mais. Mas você acredita que tem bactérias que ativam a sua libido e promiscuidade? Porque elas querem se reproduzir e infectar o máximo possível? Meu Deus. Clamídia, É, clamídia. Eu vi. ela faz neuromodulação. Então, você não é simplesmente um ser que tem emoções. Você é um complexo sistema que tem emoções oriundas, inclusive, de modulação ambiental. Você quer ficar rico? Anda com gente rica. Verdade. Pense como rico. Você quer ficar saudável? Pense como saudável. Ui, Foi desculpa. nada. Pense como uma pessoa saudável. Verdade. Então, eu não estou doente. Não estou. Eu sou doente ou estou? No máximo estou, mas é uma transição. Você é aquilo que você acredita, né? O Steve Jobs tem uma frase maravilhosa que ele fala o seguinte: se você é louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo, Você é o que é. pode mudar o mundo, É, né? você muda. Nem que for o mundo à sua volta, mas você Verdade. muda. E a saúde é a mesma coisa. Depressão, tristeza, Perfeito. obesidade. A gente monta um programa para obesidade e funciona. Entendi. Muito legal. Você está sempre nos presenteando com lives incríveis. Assisti Uhum. uma sobre biofísica, que você abordava os segredos do nosso corpo que pode impedir o emagrecimento. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Posso. Então, uma das coisas é essa. Os parasitas modulando a nossa vontade de comer. Isso é muito louco, Não, é né? muito louco. O fungo, pensa comigo, como que faz vinho Vai, pega a uva. e fermenta? É, Se você não tiver as bactérias certas dentro do organismo e você ingerir muito álcool, as bactérias são fermentativas. Elas querem quanto mais álcool, melhor. Ela vai te deixar viciado em o quê? vinho. Bebida alcoólica. É. É, Acho que meu namorado é isso, que ele bebe vinho todo dia. não tem problema. Olha só, os italianos antigos não tomavam uma taça de vinho por Todo dia dia. e eram longevos, eles viviam É. muito, né? Minha avó, com 96 anos, morreu com 96 anos, tomava vinho todos os dias. Não é esse o problema. O problema são os exageros. Oscar Niemeyer fumava e tomava uísque. Morreu com quantos anos? Putz, muito. 100 e tralalá? É, mas era pouco, era controlado. E o maior problema, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. O problema são gente chata. A primeira detox que a gente tem que fazer é de gente chata. Perfeito. Viva com pessoas bacanas do seu lado. Pense. E olha os segredos biofísicos aí para o emagrecimento. A primeira coisa, comer não é prazer. Se você está sentindo prazer ao comer, pode até ser, mas você precisa entender que alimento é combustível. Quando a gente começa a ter prazer por comer, você está substituindo, por exemplo, prazer por fumar por prazer por comer. Existe uma área do cérebro que ela precisa ter saciedade. E isso está ligado ao que todo mundo hoje está falando, todos os coaches estão falando, dopamina. Então você come, você tem aquela coisa da dopamina e etc, o prazer da dopamina, e depois cadê a felicidade? A Verdade. felicidade vem da serotonina. Então é neurociência.
E a biofísica, ela tem esses segredinhos. A gente vai mapear os parasitas, a gente vai mapear os neurotransmissores, a gente vai corrigir o terreno biológico, eliminando os parasitas, ativando algumas funções orgânicas. Então, o que que eu falei para você? Eu tomo bastante água. Água a gente tem que tomar 3 litros, 2,5 litros. Uma criança tem que tomar 2,5 litros. Todo mundo desidratado. Tá mesmo. Desidratado. Aí o cabelo fica ruim, fica tudo ruim. Por quê? Falta de água. Então qual que é o primeiro nutriente? Água. Água. Se você tomar um copo d'água antes de comer, você come bastante? Não, mesmo. Não. Budista faz isso. Né? Toma um copo d'água antes de comer. Lembra um filme do Chico Xavier, que fala a história, né, do Chico Xavier, que tinha como tratamento pôr água na boca e deixar fechada? É a mágica. A gente Perfeito, começa por aí. perfeito. Nos últimos anos, devido às suas formações diversas como fotógrafo, desenvolvedor de tecnologias e softwares, pela sua vocação e amor à medicina, o que você conseguiu desenvolver alinhando a tecnologia da informação com qualidade de vida? Então, vamos detalhar um pouco isso. O Qual foi o bem primeiro aparelho que você é desenvolveu? em 1999. Eu fui fazer um tratamento de insônia com um professor. E aí, esse professor, eu vinha da área de TI, nossa, mas já me tratava com homeopatia, fazia um monte de coisa. Esse professor me pegou no braço e falou assim: Olha, nós vamos conversar. Eu falei: O que que foi? Ele falou: Você precisa tratar, porque você tá com olheira, tudo isso. Eu falei: Não durmo. Ele falou: Vou te tratar. E aí eu fui para casa dele, ele tinha uma clínica em casa, ali na Oscar Freire. E ele começou a me fazer o tratamento de meta-hipnose. E usava um aparelho tipo Mind Machine, uma Brain Machine. Terceiro dia de tratamento eu já estava dormindo. No primeiro eu já comecei a dormir. Terceiro dia de tratamento eu já vinha dormindo bem. Queimou o aparelho. Olha. Aí ele falou: Olha, nós vamos ter que interromper o tratamento, porque esse aparelho veio dos Estados Unidos. Eu falei para ele: Não, eu faço um. Ele falou: Não, não é possível. Eu falei: Não, eu faço um, construo um para você, pra gente continuar o tratamento. Aí fui para casa, sentei com meu pai, projetei a eletrônica do aparelho. No dia seguinte fui lá para ele e falei: Ó, tá aqui, tá funcionando. Montei em placa padrão, quem é da eletrônica sabe o que eu tô falando. Montei no protoboard, testei, e aí montei numa placa padrão, que é tudo com fiozinho e tal. Levei para ele, funcionou. Aí aconteceu uma coisa incrível. Ele tinha um monte de amigo médico. Falou para os amigos. Isso, e aí eu acabei indo estudar com os amigos médicos. Então, eu vinha da área de TI, tecnologia de informação, E entrou na medicina. primórdios da inteligência artificial. A gente programava inteligência artificial numa linguagem que chama Lisp, hoje nem se usa mais, mudou todo o conceito. Informação é o bem mais valioso. Você sabe quem mais conhece você? Mais que seu namorado, mais que qualquer pessoa? Você mesmo. Não, Não, seu ok. celular. É mesmo. Imagina o quanto vale as informações que seu celular sabe. O horário que você acorda, que você dorme, o horário Hoje que é você tudo, né? comeu, quanto você caminhou. Informação é tudo. Então, a ciência da computação, inclusive quando a gente fala em genética, os prédios de genômica são ao lado dos prédios de ciências da computação nas faculdades. Por quê? Não se faz mais biologia sem computação. Não tem Perfeito. como. E isso eu trouxe essa coisa da eletrônica. Eu nasci em indústria. Meu pai tinha indústria, meu pai tinha produtora de vídeo. Uhum. Fabricava coisas para vídeo e tinha produtora. É, eu nasci em indústria, então eu trouxe da eletrônica, da computação e ao mesmo tempo da arte. Eu era fotógrafo e etc. Então eu consegui olhar para isso desde 99. Tem alguma coisa errada na metodologia que a saúde trata o ser humano. Eu brinco com uma história bem polêmica. Posso falar? Pode, lógico. Se meu cachorro tomasse uma vacina de raiva e pegasse raiva, no mínimo eu ia conversar com o veterinário. Verdade. E por que que fazem isso conosco e a gente não... Não dão satisfação. Agora, assim, para mim as coisas são exatas. O que causa câncer?
É salsicha? Emoções, tudo. Emoções? Então, é um Tudo junto. complexo. Mas se a gente mapear isso, você acha que é incurável? Não, já vejo cura. Você sabe o que eu vejo? Não existe doença incurável. Existem coisas que nós não entendemos Ainda, né? ainda. E por isso, eu acredito, e aí vem o meu trabalho, o Emorph, por exemplo, que é um aparelho que a gente está desenvolvendo, junto com a rede de inteligência artificial Ayla e todos os aparelhos biofísicos, vem o meu trabalho que é o quê? Pegar os dados, processar os dados, entregar esses dados para o profissional de saúde e montar a terapêutica efetiva. Então, por exemplo, uma médica do Rio de Janeiro, você conhece ela, estava conversando comigo há pouco aqui. Ela descobriu que um problema de saúde relacionado a G6PD tem, por causa do hemorf, uma estatística que o hemorf gerou, vários exames que ela fez, tem a ver com malária, mas não aguda, uma infecção subclínica. E aí, quando ela tratou a malária, todos os pacientes que estavam ali G6PD, ruim, melhoraram. Melhoraram. Então, isso a inteligência artificial e a tecnologia da informação vai trazer para nós. Hoje, o que somos nós sem informação? Nada. Por exemplo, quem que você acha que analisa melhor uma imagem de uma tomografia? Um computador ou um ser humano? Eu acho que um computador. Por quê? Sei lá, porque ele conhece. E tem uma coisa, computadores, eles não têm emoção. É, Você pode não são programar levados ele à para emoção. ser emocional. Inclusive, o Elon Musk agora vai namorar um robô. Não sei se você sabe Não, dessa história. Ele construiu a mulher perfeita, que é carinhosa quando ele chega. mentira. É, verdade. Ai, é legal. É. Eu esqueci o nome da robô. Linda. Linda. Parece Linda. uma anime, assim, um Entendi. personagem de anime. Construiu o estereótipo perfeito da mulher pro Pra que masculino. mulher, né? Que É, dá problema, não né? tem problema. E o robô ele não tem emoções, a inteligência artificial, e tem uma coisa, se eu conheço algo e eu quero transferir esse conhecimento para você, o processo é lento. A Verdade. gente vai conversando. A inteligência É artificial, um eu tiro um minuto. cabo aqui, ligo ali e transfiro a rede neural, ela remonta a inteligência em outro dispositivo. Ou conversa via rede, ela utiliza a inteligência distribuída. Então você tem vários cérebros distribuídos. Então, a inteligência artificial, ela começa como um nenezinho, mas rapidamente ela evolui e ela vai trazer, aí eu sou um crítico também da gente substituir o ser humano, não. A gente tem que trazer um alinhamento para o ser humano. Quer dizer, a ferramenta de inteligência artificial está ao lado do ser humano, o profissional que decide o que vai fazer. Ela Uhum. está falando, ó, estatisticamente, se você fizer isso, Melhora. tantos por cento das pessoas melhoraram fazendo isso, 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 isso. Você está super antenado com a inteligência Tô, artificial? trabalho Hoje de 12 manhã meu horas por namorado dia. mostrou, olha esse aplicativo, você pega uma foto antiga do seu avô, sua avó, mexendo. Isso. Onde chegou isso, né? Que Não, loucura. tem coisas mais malucas assim. Tem aplicativo de inteligência artificial que você fotografa, ele te dá a sua origem. Quantos por cento de origem mediterrânea você tem? Quantos por Mentira, cento Lê. disso? Quantos por cento daquilo? E é bem interessante que eu fiz um teste gênico e eu sei as porcentagens do que cada coisa, E assim. deu certo? É muito louco. Me- Bateu assim quase que perfeito. Meu Deus, Quase amigo. que perfeito. Então, nós estamos vivendo algo que vai ser muito maior do que a revolução industrial, muito maior. Então, hoje a inteligência artificial, nós Hoje os vamos robôs estão indo na Europa, na Ásia, em né? tudo, Tudo tudo, tudo. Na fábrica na nova, fábrica. nós estamos montando um super prédio, super lindo, que até estava comentando com você e com o Lucas aqui, o menino que trabalha na operação. Nós vamos ter um podcast lá na fábrica, uma estrutura, né, para a gente receber nossos clientes, gravar tudo, os profissionais de saúde já Perfeito. gravar, fazer tudo. É, parte da linha de montagem, eu e meus meninos já estavam comentando, vamos robotizar essa parte aqui, porque aí a gente ganha tempo Tempo.
na produção fazendo isso, isso, isso. Então, Meu Deus. a informação, ó, olha a frase bíblica, eu gosto muito disso, eu tenho uma fé enorme, né? Conheceis a verdade vos libertará. E conhecer a verdade, primeiro você tem que saber quem vos fala. Segundo, você tem que avaliar essa informação. Máquinas não são sentimentais, máquinas não manipulam. Elas podem manipular quando elas aprendem conosco. É verdade. Que esse é o X da inteligência artificial. Quando a gente começou a ensinar as máquinas, elas pegaram vícios nossos. Agora as máquinas estão aprendendo por conta própria. Nossa. Até isso. Sim. Então, há alguns anos atrás, acho que 1 ano e meio atrás, pegaram 10 psicólogos, especialistas em Jung, e então provocaram a inteligência artificial a um ponto delas mostrar raiva. Nossa. A inteligência artificial da Microsoft. Aí foi um ato meio preocupante. Por quê? Mais uma vez, eu sozinho eu não consigo fazer muita coisa. Você sozinha, Também. quando você está falando da inteligência artificial, elas estão tudo conectadas. Se você pensar, uma usina elétrica está ligada na internet, que está ligada à inteligência artificial, que está ligada a outra coisa, ligada Imagina a dar outra um coisa. PT ali, Isso, aí isso. Esse é o dá problema. Essa um... é a visão que o Elon Musk não gosta, apesar de ser um dos fundadores da OpenAI. E isso, assim, nós estamos construindo, olha que interessante, o nosso sistema de inteligência artificial. Por quê? Porque não adianta eu chegar para o chat GPT e perguntar para ele o que é uma tireoide saudável, qual é o padrão de TSH de uma tireoide saudável, Perfeito. porque ele entende como uma medicina clássica. É, E o que a gente está propondo não é mudar a medicina clássica. Nós estamos propondo construir outra, verdade. Eu com acho uma que é visão mais holística, mais humana, integrativa. integrativa. Eu não posso olhar para Fernanda Venturini e falar: Fernanda Venturini, ela tem estômago, ela tá com dor no estômago, tá? O problema é o estômago. E às vezes é uma emoção não resolvida. O Perfeito. problema é o estômago. Eu vou tratar seu estômago, daqui a pouquinho vai estourar outro lugar. Tem uma analogia muito boa. Minha casa estava sem pressão de água. Tá. Eu coloquei bombas. É verdade, não é uma analogia mentirosa, é uma analogia Aham. verdadeira. Eu coloquei uma bomba de água quente e uma de água fria. Os canos que não estavam bons, aconteceu o quê? Funcionário. Não, explodiram todos. Explodiram. Aí a Fernanda falou: pô, mas agora sempre tá tendo vazamento. Eu falei: não, uma hora vai parar, porque a gente vai substituir tudo que tá ruim. Então, não tinha pressão. Aí eu fui e pressurizei a água. Estourou o primeiro cano. Aí eu resolvi o primeiro cano. Estourou o de baixo. Então, olha que interessante. Coisa velha não dava Mas o nosso corpo, se eu, por exemplo, trato o seu estômago e ele não é a raiz do problema, algo vai vir depois, em outro lugar. em outro lugar. Agora, se eu vou lá e uso a inteligência artificial para mapear a raiz do seu problema não é estômago. A Perfeito. inteligência artificial fala isso para nós. Hoje já, nós já temos esse sistema rodando. Faz parte Nossa. da rede do Emorph. Ela fala: seu problema é uma emoção não tratada, oriundo de um processo familiar assim, assim, na sua infância, com tantos anos de idade. Aí a pessoa fala assim: é verdade. A doutora Andréia lá do Rio, que vocês conhecem, ela falou, fez a biorressonância, você tem um trauma. Eu falei, porra, trauma? Eu não tenho trauma, que eu me lembre, né? O Aí ela me problema é que a deu o gente nunca trauma para me lembra. passar, né? A gente nunca lembra. Mas, meu Deus, dá até os 7 anos É. normalmente, né? Mas, enfim, eu falei, daí que eu E quanto passo. pior o trauma, mais fácil da gente incluir ele no inconsciente e não lembrar mais dele. É, eu não lembro mesmo. E aí você descobre que tem pessoas que não emagrecem por causa disso. Tem Perfeito. pessoas que não têm fertilidade por causa disso. Tem pessoa, todo tipo de patologia. Só que você pensou em emagrecimento, você vai no endócrino. E às vezes não é. Não é. Ale, fale um pouco do seu canal do YouTube. Tenho assistido alguns vídeos.
Não, isso aí eu já falei. Eu ponho uns vídeos meus, cortes lá no canal do YouTube. Eu vou movimentar ele mais, mas é bem legal, tem bastante É. conteúdo, né? Doenças crônicas, doenças agudas e terapia com célula-tronco. O que Uhum. poderemos esperar daqui uns 20 anos e como você vê a eficácia dessas terapias? Nem 20 anos, né? Menos, né? É, a gente já pode esperar para esse ano e ano que vem mudanças assim absurdas. Eu vi resultados com célula-tronco Eu que fiz são no meu joelho. extraordinários. A gente viu paralítico andando, É, já vi isso aí tá? também. No Brasil, ela não é permitido É, o vem do Chile uso, aquilo. não é permitido o uso, se não for em protocolo experimental. Então, segue um apelo aí para o nosso querido astronauta, o Marcos Pontes, para ele brigar com isso, porque ele é um dos caras da ciência muito forte no Ah, Brasil legal. e ele tem uma forte ligação com isso, né? Então, ele lutar por isso. A célula-tronco em si, ela não é cura para tudo, mas assim, ela tem uma capacidade de regeneração absurda. Aliado com conceitos biofísicos, imagina só, você fez célula-tronco no joelho. Isso. Parte dela espalhou na corrente É, não, eu fiz sanguínea. aqui também. Faz Isso. aqui no joelho. Parte espalhou na corrente sanguínea e 90% dela ficaram no pulmão, Tá. tá? Agora, se eu falar para aquela célula, eu quero que você vire joelho. A biofísica faz isso. A gente tem como programar a célula-tronco qual é o alvo dela. Eu quero que você regenere o fígado. Perfeito. Aí ela vai lá com os fatores de crescimento hepático, tudo bonitinho, e começa a regeneração. E verdadeiramente não é a célula-tronco em si que regenera o órgão, mas É. ela ativa um mecanismo de regeneração autonômico, automático. Então é muito interessante. A pesquisa célula-tronco, nós fomos há quanto tempo, amor? 3 meses? Ver, fazer aula, fazer tudo isso, num dos caras que é o Bambambam Bam Bam da célula-tronco, aprendemos muito. E se tudo der certo, nós teremos o espaço montado para o estudo disso. Então, dentro da empresa, nós vamos ter laboratório de pesquisa, isso é bem grande, é Que um legal. negócio bem grande. E nós vamos ter também um lugar dos processos experimentais, tudo isso. Reprogramação, programação da célula-tronco. Imagine só se eu faço uma célula-tronco no seu joelho e introduzo uma reprogramação neural Neural. falando que o seu joelho está sendo regenerado. Eu não falo, ó, eu não tenho esse aparelho aí, mas não tenho nada, mas eu cuido agora se eu tomo um negócio, eu falo, isso aqui vai pro meu rim, isso aqui vai pro meu fígado, sabe? Você Eu sabe, tem uma falo história, isso. tá no livro do Deepak Chopra. Não lembro qual livro. Uma paciente foi com a família e quando ele atendia como médico ainda. Aí ele olhou os exames, câncer de vesícula, já pegando fígado. É um câncer muito metastático. A família não quis que contasse para ela, para paciente. Nossa. Aí, quando a senhora entrou na sala, ele falou: Olha, não é nada, é só uma pedrinha de vesícula, vai para Aham. casa. 6 meses depois ela volta, um câncer gravíssimo. Ele olhou o exame e não tinha nada. Ele falou: O que que aconteceu? O que que você fez? Não, doutor, é que eu jurava que eu estava com câncer. Mas o doutor, tão importante, falou para mim que não era nada? Eu achei que não era Não era nada. nada. E resolveu, sumiu. É, eu acho que é muito isso. Ale, vamos falar. Muitas pessoas pensam que o câncer é uma sentença de É. morte, né? Hoje em dia você vê o número é assustador. Uhum. Gostaria de ouvir a sua história sobre a sua cura. Fala um pouco assim, o que que você fez, como que você descobriu, como é que foi? É, o câncer, na verdade, assim, ele é um erro, tá? Ele pode ser um erro genético, na verdade, uma combinação de erros dentro do organismo. Todos nós produzimos células doentes e o sistema imunológico vai lá, ou a Você faz jejum metilação, intermitente? às vezes sim, tá? Às vezes sim. É, ou a metilação vai lá e tira o gene, O não deixa ele defeito? se expressar, ou o seu sistema imunológico vai lá e pega a célula defeituosa. O câncer, ele é um sistema fadigado, onde não houve esse controle e aquilo proliferou. Pode ser gênico o processo, pode ser alimentar, pode ter um monte de causas.
pode ser o estresse por uma emoção não curada. Então, no meu caso, foi ruim, porque eu descobri, logo que eu conheci a Fernanda, passou um pouquinho, eu descobri que eu não estava bem, eu estava doente. E isso foi muito ruim, porque era assim, era uma mistura de eu tenho que estar feliz, porque eu conheci uma pessoa maravilhosa na E minha ao mesmo vida, tempo né? eu tô E ao mesmo doente. tempo eu tô doente. Então, que tipo de castigo é esse? É a primeira coisa que passa na cabeça da gente, né? E aí depois as coisas foram evoluindo, a gente foi pensando em estratégias terapêuticas, tudo até a remissão. Aí vai mais tempo, porque você fala assim, bom, sumiu o câncer, tá, quanto tempo vai demorar para eu saber que eu não estou mais doente mesmo? É, a medicina tradicional, 5 anos. Na prática, o que que a gente sabe? É diferente a gente matar tumor, eliminar o câncer, do que tratar o terreno biológico. Nós tratamos o terreno biológico. Aí, o que causa o câncer é eliminado. Aí você não vai ter mais. Então, uma das sacadas, a primeira coisa assim incrível que aconteceu na minha vida foi conhecer a Fernanda, porque aí eu fiquei feliz, claro. Eu vinha de uma coisa mais abusiva, num relacionamento ruim. E aí, de repente, conheço uma pessoa, fico feliz, tudo. Então, mesmo doente, eu estava muito feliz. Então, a chance de se Já curar já ajudava muda muito. muito. E aí, segundo, ela era da minha tribo, falava a minha língua, a gente gostava das coisas, As mesmas da coisas. medicina integrativa, de tudo isso. E assim, a cura, ela não vem de um fator só, não existe assim essa aguinha mágica que eu vou tomar, nossa, eu tô curado. Mas existe um entendimento individual. Então, hoje a gente consegue rastrear tudo isso na pessoa Que e ano que montar a foi isso? estratégia. 2016. 2016 para 2017. E hoje a gente tem aí pessoas do nosso círculo de clientes, de terapeutas, médicos, que a partir das observações que nós tivemos, no meu caso, em outros casos também, hoje estão resolvendo o problema de muita gente. Então, tumor de mama que em 3 meses desapareceu, câncer de próstata que desapareceu em É? 2 semanas. Então, a gente tem aí uma coleção de depoimentos extraordinário. A Nereide, que a Nereide é uma senhorinha, é a pessoa com mais energia que eu conheço, tá? Ela tem mais energia que meu filho de 8 anos. E ela, câncer de fígado. E aí o barrigão, né, enorme dela, eu fiquei também barriga inchada um pouco, aquela barriga enorme e tudo, e ela foi no médico. E aí o médico falou que não tinha cura, que ela tinha que operar, tal, e que também não ia durar, que o padrão, né, do oncologista. Aí ela falou: fígado se regenera? Ele falou: se regenera. O senhor conhece a história do Alexandre Távola? Ele falou: não tenho a menor ideia. Então tá bom, tchau. Foi embora, começou a Procurou fazer as você. coisas. Não, Ela já sabia. ela comprou um PCZap, um aparelho da Nova Ciência, por meio de uma revenda nossa, da Edil. A Edil ajudou ela a montar os protocolos, ela começou a pesquisar, começou a fazer banho de argila, desintoxicação com hidrovitalis, PCZap, etc. Se curou. E hoje, e dieta Gerson, né, hoje ela ajuda todo mundo a se tratar. Que legal. Cara, palestra em todo o Brasil, ela é muito cômica. Nossa, é uma mulher extraordinária, assim. Ela pega, leva um saco de lixo e joga os alimentos ruins dentro. Isso é seu estômago quando você come assim Vou e tá, tá, trazê-la tá. aqui, né? Precisa trazer. Vou Precisa trazer. trazer. Está um Nereide. convite para Nereide. Ela se curou sozinha. Nereide, você é a próxima Nereide. convidada. É, olha, Fernanda, uma das coisas que eu mais vejo, assim, a sentença é dada pela mente, tá? Não acredite nessa sentença, porque ela Quantas não é pessoas morreram verdadeira. na pandemia porque acreditavam que estavam doentes, não sei o quê? E é mais do que isso, né? Você tem solução, tem solução. Tem que procurar, mas tem solução Hoje tem solução para para tudo, né? tudo. Eu fico impressionada. E a inteligência artificial ela consegue unir Imagina. dados. Então, eu não sei, Fernanda não sabe.
A gente entra lá nas nossas estatísticas. Epa, é verdade, olha aqui. Então, por exemplo, artrite e herpes está muito associado. E a gente sabia disso, mas não sabia ao Tinha certo. certeza. Aí você vai lá na inteligência artificial, ela está mostrando a correlação. Tem herpes e tem artrite. Tem herpes, tem artrite. É quantos por cento tem essa relação? Ah, o conjunto de herpes e artrite está beirando os 93%. Então, porra, é com certeza. Caramba, E a inteligência artificial manipula números muito melhor do que nós, né? E ela entrega pra gente mastigadinho, bonitinho. que incrível, Lê. Você é foda, hein? É incrível. O Muito aparelho nosso tá bom. fazendo até constelação familiar, filho. Você olha assim, eu vou te contar. A última coisa que tem pra falar, eu falo muito, né? Que bom. É um menino que eu tava tratando quando tinha clínica lá em Curitiba. E eu tava começando com esse aparelho. Aí eu resolvi o problema da diabetes dele. Nossa, ele tava zero, pá, 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 pá. Falei pra ele fazer uma constelação. Quase morreu. A glicemia veio a milhão de novo, tudo, tá, tá, tá. Aí liguei pra consteladora, falei, o que que você fez com ele? Não, é que o avô dele, quando ela falou isso, eu entrei no aparelho, pus a constelação no aparelho de novo. Bom, o avô e o bisavô morreram de diabetes. Ele estava honrando. Aí nós fomos lá, montamos a programaçãozinha com as frases para desvincular o sistema, que ele não precisava honrar aquilo ali. Baixou tudo de novo. Nossa, que incrível. A toca do coelho é mais embaixo. Você deve ter Muito mais casos embaixo. incríveis, Tem né? coisas que você fala assim, pera Não um é pouquinho. possível. Não, mas tem coisas que eu olho e falo, eu não projetei o aparelho para isso. E Como que acontece. isso aconteceu? Deus ajuda, Ah, eu né? choro todo dia, né? Que- Dizem que um homem tem 1000 motivos para chorar, né? Um homem que não chora É, tem 1000 motivos para chorar. Então eu vejo essas coisas, eu falo, meu Deus, criança que não falava, terceiro dia do floralzinho, imagina um floral, Samuel 1 e 2, começa a falar. A mãe fala, não, não, não sei. Ela falou, mamãe, e manda pra gente. A gente fica é bobo, né? impressionado. Ai, que Impressionado. máximo, né? O pior é que isso aí tem que ser divulgado, né, Ale? Pelo amor de Tem. Deus, quanta gente vai só para o hospital, só para a farmácia, né? E Então, sabendo que tem a ideia é cura. o seguinte, eu falo, aí o pessoal vai me entender. Se eu tiver tendo um AVC, o lugar que eu quero estar é na UTI do Einstein, sabe? É, para coisas agudas, tá Agudas. muito bom. O O Einstein tá. hospital, tudo isso é muito perfeito. Agora, para essas coisas crônicas, não tá tendo entendimento ainda. Porque para ter o entendimento dessa cronicidade, vai precisar entender o ambiente. E essa visão ecológica não é ensinada em Verdade. faculdade de Faculdade. medicina, Exatamente. né? Que Então, bom. Ai, adorei. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe seu like, pode mandar uma mensagem para o Alê. Enfim, até a próxima. Beijos.